filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prosto-me ao chão. Olá, mães, boa noite. Sejam bem-vindas a mais um encontro virtual das mães que oram pelos filhos da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Que alegria podermos mais uma semana nos reunirmos em oração e intercessão pela restauração das nossas famílias, pelos nossos filhos. Neste primeiro momento, para darmos início ao nosso grupo de mães dessa semana, nós queremos mesmo contar com o auxílio de Nossa Senhora de La Salette, padroeira do nosso movimento. Estamos no ano da oração, estamos no ano dedicado a entrarmos no castelo interior e dar passos em direção ao nosso amado, ao nosso Senhor Jesus. E nós queremos contar com o auxílio, com a intercessão de Nossa Senhora de La Salette. Vamos mesmo convidar a esta mãe que nos ensine a orar, porque muitas vezes nós não sabemos orar. Então nós queremos neste momento pedir a Ti, ó Maria, que nos ensine a orar. Tu que és o nosso grande exemplo de mãe, o nosso grande exemplo de serva, de obediência. Que nós, mães, possamos, neste mês de maio, contar de forma especial com o Teu auxílio e estarmos caminhando de mãos dadas com a Senhora em direção ao nosso amado Jesus. Por isso, neste momento, nós queremos pedir ao Maria que a Senhora nos ajude e nos ensine a orar. Vamos cantar juntas? Mãe querida, ó bela Senhora, interceda por nós, Mãe tão simples de La Salette, as suas lágrimas me levam a Jesus. Mais uma vez, Mãe querida, Mãe querida, ó bela Senhora, interceda por nós, Mãe tão simples de La Salette, as suas lágrimas me levam a Jesus. Se você não tem este devocionário de Nossa Senhora de La Salette, quando você tiver a oportunidade, eu te convido a adquirir, porque nele tem muitas orações que nos convidam a viver a devoção à nossa padroeira. E este devocionário, ele começa dizendo assim: quando puder fazer melhor, fazei mais. É isso que nós queremos para esta noite, fazer mais e fazer melhor as nossas orações. E é invocando a intercessão da Mãe que nós queremos também louvar e bendizer ao Senhor, por termos ela como uma grande mestra e orientadora na oração. Te louvamos, Mãe, por tua aparição luminosa em La Salette, nos Alpes franceses, para nos lembrar a grande novidade do vosso Filho. Te louvamos, Senhora, pela fecundidade advinda de vossa visita celestial, gerando tantos devotos como nós, vossos filhos e filhas. Te louvamos, esposa do Espírito Santo,
por nos iluminar para organizar este devocionário dedicado a Ti e a Teu Filho. Te louvamos, intercessora, por levar nossos clamores e necessidades a Jesus por nossos filhos e filhas. Te louvamos, serva, por nos dar o exemplo de serviço que os ministérios devem desempenhar no movimento de mães que oram pelos filhos. Te louvamos, reparadora, por nos mostrar em tuas lágrimas que temos de reparar nossas atitudes com Deus e com nossos filhos e filhas. Te louvamos, padroeira, por nos escolher para levar ao mundo o teu convite. Ide, meus filhos, e transmiti isto a todo o meu povo. Amém? Já vá colocando também sobre o manto de Maria todas as intenções que você trouxe nesta noite para a oração do terço pelos filhos. Vá apresentando as necessidades da sua vida, da sua família, da vida dos seus filhos, apresentando também a vida dos seus afilhados e todos os nossos filhos espirituais por quem nós somos convidadas a orar, acreditando que a Virgem de La Salette se une a nós nesta oração. Mãe querida, Mãe querida, ó bela Senhora, interceda por nós, Mãe tão simples de La Salette, as suas lágrimas me levam a Jesus. Vamos dar início ao nosso terço pelos filhos. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje rezaremos os mistérios luminosos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abro o meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço para ele mudar toda a minha situação. No primeiro mistério luminoso, contemplamos o batismo de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, eis que o céu se abriu e o Espírito Santo
dizer. E do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. O batismo para nossos filhos é a inserção deles no cristianismo, é a marca divina. Senhor, pedimos-te a graça da renovação da promessa do batismo para nossos filhos. Que o Senhor conceda a eles um coração limpo e um espírito novo, um verdadeiro mergulho na santidade de Deus. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus, mantenha os meus filhos de pé. No segundo mistério, contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. E eles já não têm mais vinho. Disse Jesus, minha hora ainda não chegou. Na realidade, a hora ainda não havia chegado. Entretanto, uma simples insinuação da mãe leva Jesus a antecipar seu milagre. Nossa Senhora, peça ao seu filho Jesus um milagre para nossos filhos e que nunca falte para eles o vinho da alegria e do amor. Quero de joelhos ver meu filho de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meu filho de pé. 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 No terceiro mistério, contemplamos o reino de Deus. O reino de Deus está perto, disse Jesus pregando o evangelho. Toda mãe cristã quer para o seu filho a conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. E isso, para muitas, é a parte mais difícil da educação na família. Ó Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, conceda aos nossos filhos acolher a palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 No quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. Seu rosto brilhou como o sol e reluziram as suas vestes.
Ao se transfigurar, Jesus fortaleceu nossa esperança sobre a vida eterna. Senhor, cremos nessa vida nova. Por isso pedimos que transfigure a vida dos nossos filhos e dê-os perseverança na oração, para que jamais desistamos de mostrar aos nossos filhos a vossa face misericordiosa. Quero de joelhos ver meu filho de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meu filho de pé. 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 E no quinto mistério luminoso, contemplamos a Eucaristia. Toma e come o meu corpo, bebei todos vós, este é meu sangue. Que mais poderia nos ter dado Jesus? Além do seu corpo, ele nos deu o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Eterno Pai, pelo corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, vos pedimos por nossos filhos. Perdoe-os por muitos ainda não saberem desse verdadeiro alimento. Que por esta comunhão sejamos fortificadas para sustentá-los. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantenha meu filho de pé. 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 Amém. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. E agora vamos dar continuidade com o momento de formação feito pela Paola. Boa noite, mães. Que alegria poder estarmos juntas em mais um encontro virtual das mães que oram pelos filhos da nossa paróquia. Hoje nós iremos retomar os nossos estudos sobre Atos dos Apóstolos. A gente brinca no grupo da gestão que se a Tatiana Barcelos que se apaixonou e agora é a formadora oficial de Santa Teresa d'Ávila, a mim foi encarregada a árdua tarefa de falar sobre Atos dos Apóstolos. E realmente é um livro que cada vez a gente fica mais apaixonada pela história desse nascimento da igreja, né? Esse livro do Espírito Santo. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos no capítulo 16. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou falar um pouquinho, recapitulando tudo aquilo que rapidamente, né? Os pontos chaves que a gente já viu sobre esse estudo de Atos. Nós vimos que até o capítulo 12, Atos falava muito sobre Pedro, né? Falou sobre Pentecostes, falou sobre alguns personagens importantes, como Estevão, falou sobre a prisão de Pedro, falou sobre esse caminhar dos apóstolos, né? Dos discípulos,
mais focada em Pedro. Quando chegamos no capítulo 13 para frente, a história fica mais voltada para Paulo, a conversão de Paulo, né, todas as viagens que Paulo fez propagando a igreja, que foram essenciais para o crescimento da igreja. No último capítulo que nós vimos, no capítulo 15, nós vimos que foi onde existiu o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Eles estavam com algumas questões, porque o número de fiéis estava aumentando, entre esses fiéis tinham gentios, tinham judeus, e as tradições judaicas começaram a criar certos atritos. Então, eles fizeram esse concílio para definir como que seria feito, né, essas tradições, como que seriam mantidas, o que seria mantido, o que seria exigido ou não. E aí fizeram esse concílio, chegaram a um acordo e as viagens retornaram. Então, nesse capítulo 16, nós pegamos novamente a segunda viagem de Paulo, quando Paulo inicia a sua segunda viagem. E aí, logo no capítulo 1, nos apresentado um novo personagem que depois será muito importante, que é a figura de Timóteo. Lá fala assim: alcançou em seguida Derbe, depois Listra. Ora, havia lá um discípulo chamado Timóteo, filho de mulher judia, que abraçara a fé, e de pai grego. Então, Timóteo ainda não tinha todas as tradições do judaísmo, porque o pai dele era grego. Então, por exemplo, ele não era circuncidado. E Paulo, com toda a sua sensibilidade ao Espírito Santo, sua visão, né, sobre o futuro da igreja, a sua inspiração em Deus sobre o futuro da igreja, fala para Paulo nesse momento que era importante ele circuncidar. Mas, Paulo, não foi falado que, né, no capítulo 15, que eles não iam exigir isso? Pois é, não foi exigido, foi falado com Timóteo que seria bom que isso acontecesse. Com certeza, Paulo sabia que se ele não respeitasse essa tradição, em alguns lugares que Timóteo iria falar, ele iria encontrar resistências. Então, ele falou com Timóteo que seria bom. E realmente Timóteo se tornou um dos grandes profetas do primeiro século. Então vê como certas coisas, como a sensibilidade em Paulo, esse discipulado de Paulo sempre esteve presente. Ele olhou para Timóteo, viu que ali tinha um grande potencial para, né, uma pessoa, um profeta de Deus, que ele tinha sentido no coração, que ele havia sido tocado, e solicitou isso a Timóteo. E aí ele realizou a circuncisão, e eles foram, né, depois foram para outros lugares. E aí lá no capítulo 6, no versículo 6, desculpa, ele fala assim: atravessaram depois a Frígia e a região da Galácia, impedidos que foram pelo Espírito Santo de anunciar na Ásia. Mas, Paola, como que, né, a gente pode se perguntar como que eles foram impedidos de algum lugar para falar a palavra de Deus? E aqui eu queria ressaltar uma coisa muito importante: a sensibilidade de Paulo, o aguçamento de Paulo em ouvir o Espírito Santo de Deus. Ele estava com todos os seus sentidos voltados para o Espírito Santo, voltados para Deus. Então, ele sentiu que não era o momento deles irem até aquela região. Nós não sabemos o que poderia acontecer. Às vezes eles não iam receber bem o Evangelho, não era o momento daquela região receber o Evangelho, às vezes eles poderiam sofrer grandes perigos. E aí, trazendo para o nosso dia a dia, será que nós, mães, mulheres de oração, de fé, estamos com os nossos sentidos aguçados para o Espírito Santo de Deus? Será que estamos realmente vivendo, ouvindo a palavra de Deus, sentindo a palavra de Deus dentro de nós? Será que estamos realmente sendo aquelas mulheres de oração que estão com os ouvidos abertos para o que Deus quer nos falar? Que muitas vezes é contra coisas que nós queremos para a nossa vida. Por você ver, eles estavam indo em uma direção anunciar a palavra de Deus, estavam indo fazer uma coisa correta, e o Espírito Santo falou: agora não.
Não é o momento. Vocês vão por outro caminho. É isso que nos pede, que tem que chamar a atenção nessa palavra. Essa questão de estarmos atentas ao Espírito Santo que nos fala. Mas, Paola, como é que eu escuto o Espírito Santo? A Tatiana falou nas formações sobre Santa Teresa que não há outro caminho se não for o da oração. E é verdade, nós só nos aproximamos de Deus, só conseguimos estar com todos os nossos sentidos atentos à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, por meio da oração. Não tem outro caminho. Então, nessa palavra, é interessante como nós conseguimos entender que é imprescindível em todas as áreas da nossa vida estarmos atentas à palavra de Deus, estarmos atentas ao Espírito Santo de Deus, porque Ele nos fala, Ele nos mostra. Se nós estamos em oração, se nós estamos em verdadeiro olhar para Deus, o Espírito Santo fala conosco. E às vezes Ele vai falar e você vai falar, não, mas não era isso que eu estava sentindo, não era isso que eu queria. Se vem de Deus, se você está com os seus sentidos voltados, a sua oração voltada para Deus, aquilo que Deus fala no seu coração é o caminho que você tem que seguir. Mesmo que às vezes eles pareçam caminhos tortuosos, né, difíceis, mas com certeza o Espírito Santo de Deus está com você e vai te fazer perseverar. E aí, continuando, veio então, lá no versículo 9, ora, durante a noite sobreveio a Paulo uma visão. O macedônio de pé diante dele fazia-lhe este pedido: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Quer dizer, eles estavam indo para um caminho que ia levar à Ásia. E o Espírito Santo tinha falado ali que não eram para eles irem por aquele caminho. Então, em sonho, ele teve a revelação de que era para ir para o outro caminho, para a Macedônia, para ir sentido Europa. E olha, minhas queridas irmãs, como é o Espírito Santo agindo. Foi na Europa que nasceu, é o berço da civilização cristã. Ali eles foram para uma região e que iria ser o berço da civilização cristã. Olha a importância deles estarem atentos ao Espírito Santo. Olha como Deus tem um planejamento estratégico mesmo para a vida de todos nós, de todas nós. Como ele teve um planejamento estratégico nesse momento ao falar para Paulo, não é para ir para este caminho, vá para o outro caminho. E quantos frutos eles colheram por serem obedientes e atentos ao Espírito Santo. E aí fala que chegando, e eles foram para a região de Filipos. Filipos era uma cidade da Macedônia muito rica, muito movimentada. Geralmente os soldados, quando se aposentavam das batalhas, do Império Romano, eles iam para Filipos para ali viver a sua aposentadoria. Então era uma cidade muito rica, muito movimentada. E aí, quando eles chegaram, lá no versículo 13 fala: quando chegou ao sábado, saímos fora da porta, junto à margem do rio, onde parecia-nos haver um lugar de oração. Gostaria de só parar um minutinho e ver como a narrativa ela muda a partir deste capítulo. E os estudos dizem que aqui, então, provavelmente Paulo, Silas e Lucas estavam com eles, porque eles mudam para a primeira pessoa do plural, Ele fala, nós, quando chegou o sábado, nós saímos fora da porta. Então, como é que existe essa participação mesmo de Lucas nessa narrativa, dele já narrando aquilo que ele vivenciou. E aí, eles falam, continuando, sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus, escutava-os. O Senhor lhe abrira o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia.
Tendo sido batizada, ela e os de sua casa fez-nos esse pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. Então aqui aparece uma mulher muito importante, né, na Bíblia, figura de Lídia. Lídia foi a primeira mulher europeia a ser convertida, né? Como consta aqui na Bíblia, convertida ao cristianismo. Então, ela ficou tão feliz, tão grata por tudo aquilo que os discípulos estavam fazendo, falando, né? Foi batizada, aceitou ser batizada, era temente a Deus. Então, era uma mulher de oração. E ela levou para a casa dela esses discípulos. Nesse capítulo de Atos, em 2 momentos, nós vamos ver o nascimento, não o nascimento, mas a constituição da nossa igreja doméstica, de Deus habitando em nossos lares, em nossas casas. E olha, minhas irmãs, como é a ação de Deus conosco, neste momento em que estamos vivendo, em que estamos mais do que nunca nas nossas casas. Deus vem nos mostrar da onde surgiu essa igreja doméstica, vem confirmar para nós a importância dessa igreja doméstica. Lídia levou para dentro da casa dela aqueles discípulos que tanto haviam feito bem a ela. Ela levou para dentro da casa dela a palavra de Deus, a conversão na vida dela. Que nós possamos sim nos inspirarmos em Lídia e sermos também e promovermos na nossa casa essa igreja doméstica. Né? Nós estamos nesse momento de mais do que nunca fazermos dos nossos lares uma igreja. A igreja de Deus com os nossos filhos, maridos, com todos aqueles que habitam conosco. Realmente vivermos uma comunidade de fé na nossa casa. Então eu queria que ficasse bem forte assim no seu coração essa figura de Lídia, que foi uma mulher hospitaleira, que foi uma mulher que levou para dentro da casa dela a conversão e a sua vida transformada. E aí, o que aconteceu? Então Paulo e Silas ficaram naquela região e lá no versículo 16... vem falando que certo dia, quando íamos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito da adivinhação. Ela obtinha para seus amos muito lucro por seus oráculos. E ela começou a seguir Paulo e engraçado que ela falava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Que coisa, né? Ela falava palavras que seriam, que são verdades, né? Que naquela ponta eles são servos do Deus Altíssimo, mas aquilo não trazia paz ao coração de Paulo. Paulo, atento à voz de Deus, ao Espírito Santo, viu que aquilo era um espírito ruim, era esse espírito de adivinhação, aquilo que não vem de Deus. E aí Paulo voltou-se para o Espírito e dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que te retires dela. E na mesma hora o Espírito saiu. E aí, como aconteceu isso nessa região, aquele Espírito ele trazia certo lucro, né, para aqueles amos daquela escrava. E aí, como esse lucro acabou, porque o espírito foi embora, ela não tinha mais o poder da adivinhação, eles ficaram muito revoltados e mandaram prender Paulo. A gente já viu algumas vezes, né? Os discípulos, os apóstolos sendo presos, os discípulos sendo presos. E aí Paulo e Silas foram açoitados e depois foram presos. E ainda ressalta que eles foram presos com suas mãos, né, num lugar assim mais protegido da prisão, assim, né, para que eles não saíssem dali mesmo. E aí, o que aconteceu? Recebida a ordem, eles lançou a parte mais interna da prisão e prenderam os pés no sebo, num pedaço de madeira. E aí, nessa tribulação toda em que estavam vivendo, Paulo e Silas, o que eles fizeram?
que vocês acham? Eles murmuraram? Reclamaram com Deus? Poxa, nós estamos aqui falando da tua palavra, levando o que o Senhor nos pede, sendo obedientes. E olha o que está acontecendo com a gente. Não, minhas queridas. Paulo e Silas nos dão a grande lição neste capítulo. Porque eles, na verdade, foram para a prisão. E aí, como fala no versículo 25, pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam os louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. Olha só, eles não murmuravam, eles não reclamavam, eles tinham sido açoitados, estavam doendo, tinham sido maltratados, estavam presos. E ainda assim, eles não murmuravam, eles não reclamavam. Essa palavra me tocou profundamente. Porque quantas vezes nós que estamos aqui, às vezes, mais presas em nossos lares, estamos reclamando, só murmurando e em nenhum momento entoando louvores a Deus, por estarmos vivas, por termos nossa família, por termos nossos filhos, por termos a Deus, por conhecermos a verdade, por podermos caminhar juntas, por termos esse grupo de mães que oram juntas. Qual tem sido a sua atitude? De murmuração ou de entoando louvores, cantando os louvores de Deus? Me lembrou uma outra passagem, que Pedro também foi preso. Vocês se lembram? Pedro também foi preso. E ele dormia na prisão. Quando o anjo apareceu e falou: vem, Pedro, vamos embora. E Pedro e as portas todas foram se abrindo e Pedro saiu da prisão. Vocês se lembram? Pedro estava tranquilo, ele dormia. No meio da tribulação ele dormia. Por quê? Porque ele confiava plenamente em Deus. Não era meia boca, não era eu confio na hora que está tudo bem, na hora que está tudo mal, a minha fé dá aquela balada, não. Eles confiavam em todas as situações. Estavam atentos, sentidos aguçados ao Espírito Santo. Estavam tranquilos, mesmo nas tribulações. São duas características que nós temos que levar para a nossa oração, para o nosso caminhar nesta noite. E aí, o que aconteceu? De repente, sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões de todos os presos lá soltaram-se. Acordado e vendo as portas se abrindo, o carcereiro puxou a espada e já queria matar-se. Olha só, o carcereiro ficou desesperado. Porque tudo, ele pensou assim: eu vou ser morto quando verem que todos os presos saíram. E aí Paulo, vendo que ele ia fazer isso, gritou: não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. E aí o carcereiro pediu uma luz, viu que todos estavam lá, caiu aos pés de Paulo e Silas, reconheceu que Deus tinha feito tudo aquilo. Que aquele terremoto, e às vezes nem, a gente fala: mas estremeceu a terra, mas foi um terremoto da ação de Deus. Foi Deus agindo naquele lugar, no meio dos louvores. Às vezes não vai precisar ter um terremoto físico na sua casa, na sua vida, para você ver Deus agindo. Eu sempre gosto de falar que Deus age nos detalhes da sua vida. Nunca se esqueça disso. Deus não faz mais ou menos. Ele causa, ele transforma, ele faz esse terremoto dentro da gente. E ele cuida dos detalhes. E aí, o carcereiro teve uma atitude muito bonita. Ele se ajoelhou e perguntou: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aqui
tem uma outra grande frase para ficar no nosso coração. Crê, e aí eles responderam: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. Mães, a nossa oração, a nossa conversão vai trazer salvação para você, vai trazer salvação para você e para a tua casa. Está na palavra. Se você crê no Senhor, se você acreditar, ter fé que Deus é o Rei da sua vida e cuida de todas as coisas, você será salvo. Você e a sua casa. Olha que grande ensinamento para nós, para fortalecer a nossa fé, a nossa oração, para nós conseguirmos perseverar nessa caminhada. Que às vezes é difícil. Às vezes é difícil, mas Deus nos fala: se crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. E aí os discípulos anunciaram a palavra do Senhor para o carcereiro e todos da sua casa. E aí, levando consigo naquela mesma hora da noite, ele lavou as feridas, foi batizado, ele e todos da sua casa. E ali eles confraternizaram naquele momento, porque Deus fez tudo aquilo para levar a salvação. Às vezes para aquele carcereiro e toda a sua família. E para mostrar também para os discípulos que ele estava ali, ouvindo o clamor, ouvindo os louvores deles. E aí os magistrados, que haviam mandado prender esses discípulos, eles ficaram sabendo de tudo aquilo, ficaram assustados e falaram: manda esse povo, solta esse povo e fala para eles saírem da cidade para não trazer mais perturbação para cá. E aí Paulo falou: não, nós somos, porque Paulo era romano, nós somos romanos e nós não podíamos ser tratados desse jeito. Eles que venham aqui falar que nós podemos, eles não podem mandar recado. Paulo, audacioso. E foi assim, foi feito. Eles foram lá e falaram com eles, pediram para eles saírem da cidade, e deixar para que não causasse confusão. E aí eles vieram para a casa de Lídia novamente, confortaram aqueles irmãos, mostraram para eles que tudo estava bem e depois partiram. E assim nós finalizamos esse estudo desse capítulo 16 de Atos. E aí eu queria agora te convidar a já estarmos nos preparando para um momento de oração. A Elô, a cada semana prepara para a gente uma linda canção para que nós nos degustemos da palavra de Deus, desse ensinamento que nos é feito. Eu queria te convidar, nós que vimos essa noite, da importância do Espírito Santo, de estarmos com os nossos sentidos aguçados para o Espírito Santo, que nós possamos convidar agora esse Espírito Santo a ficar conosco, a realmente habitar a nossa casa, habitar o nosso ser. Entre no momento de profunda oração agora, mãe. Vamos juntas rezar, pedindo o batismo pelo Espírito Santo. Vai falando para esse Espírito Santo que você está sedenta. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Se minha alma sim sedenta está. Peça, vem água viva. Água viva, água pura, fecundar meu coração. Vem água viva, água pura, vem fecundar meu coração. Água viva, água pura, transformar
Transforma tudo aquilo ainda que não está pronto para ti, Senhor, que não está voltado para te ouvir, Senhor. Vem curar as minhas feridas, curar o meu ser ainda da falta de fé. Porque tem muitas feridas nessa minha caminhada, nessa minha vida. Mas eu quero ser curada. Eu quero. Vai pedindo ao Espírito Santo para que Ele cure o seu coração nesta noite, das suas feridas, das suas dores físicas e espirituais. Vem, água viva, vai pedindo esse Espírito Santo. Vem fecundar o meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. E transformadas, né, curadas por esse Espírito Santo, eu queria fazer a reflexão sobre duas frases principais que ficaram para mim nessa leitura do capítulo 16 de Atos. Eu queria que a nossa Lexio Divina, que cada um depois parasse, né, e lesse de novo esse capítulo e visse para você o que ficou, qual a parte que mais te chamou a atenção. Depois compartilha lá com a gente no grupo. Vamos levar, né, a palavra de Deus também lá no nosso grupo durante essa semana. Mas para mim, particular, e sobre o que eu queria rezar, foram as três partes, né? Três partes que ficaram bem fortes no meu coração. Do versículo 6, quando o Espírito Santo fala que não era para ir por aquele caminho. Então, como nós rezamos já, né, pedindo ao Espírito Santo para que cure as nossas feridas, para que vá nos convertendo, nos transformando, para que nós possamos estar mais atentas ao falar de Deus conosco. E especialmente no versículo 28, quando Paulo fala: não te faças mal algum, pois estamos todas aqui. Quando eu rezava, vinha muito forte no meu coração para falar para você, mãe: não te faças mal algum, pois nós estamos aqui. Nós estamos juntas. Não se sinta sozinha em nenhum momento, desamparada, solitária. Não se sinta assim. Não penses em te fazer mal algum. Não deixe que esses pensamentos ruins vão te fazendo mal, fisicamente, espiritualmente, te desanimando. Não te faças mal algum, pois estamos aqui. E tem uma canção que encaixa muito nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu queria compartilhar com você, para que a gente já vá rezando sobre isso, pedindo que Deus tire do nosso coração todo o sentimento de solidão, de tristeza. Não quero interromper o seu silêncio, porque nós precisamos rezar, estar juntas de Deus. E mais do que isso, nós estamos aqui. Temos uma a outra. Para isso os nossos encontros, porque juntas somos mais. Então, quando você se sente só, desamparada, fala com a gente. Não te faças mal algum, pois nós estamos todas aqui. Por isso acalma a tempestade que agita o meu coração. Peça a Deus, Deus te faz a companhia o tempo inteiro. Peça que Ele acalme o seu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar. Toda aflição seja vencida, Senhor. Acalma o meu coração. Acalma o nosso coração. Traz a paz que precisamos Acalma o meu coração. para te ouvir, para estar contigo.
contigo para não desistir, não desanimar. Se for em tua presença, acalma o meu coração. Vai pedindo realmente ao Senhor que vá acalmando o seu coração. Que todas as vezes em que ele se agitar, se entristecer, você lembre que você tem um Deus que te ama, que acalma o teu coração, que você tem todas nós. E a última frase que me tocou profundamente, como nós já refletimos, é quando fala: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Nós estamos vivendo um tempo em casa, quando a nossa igreja doméstica se faz mais do que nunca presente na nossa vida. Então promova momentos de oração. Aproveite a sua casa. Aproveite essa igreja doméstica, a presença, traga Deus para dentro da sua casa. Promova momentos de Deus na sua casa. Acalma o teu coração. A tempestade vai passar. E sairemos muito mais fortalecidas, revigoradas e com a nossa igreja doméstica realmente viva na nossa família. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Vamos escutar mais um pouquinho dessa canção que acalmou tanto o meu coração essa semana enquanto eu preparava essa partilha com vocês. E acabando esse momento, eu te convido a cantar junto, Pai Lô, pedindo que Deus acalme o nosso coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amém, mães. Acalma o meu coração. Que com o coração acalmado, com sentidos aguçados ao ouvir o Espírito Santo, nós permaneçamos unidas, juntas, todas aqui, adorando ao Senhor, vencendo o mar da aflição e com certeza saindo revigoradas. Beijo grande, fiquem com Deus. Nós que estivemos reunidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo. Até semana que vem. Boa noite, Josélia. Eu venho nesse momento te agradecer muito. Foi muito bom essa semana em oração a Nossa Senhora de La Salete. Foi justamente no dia que eu perdi o meu irmão. O dia que você me ofereceu a gente começar esse momento de oração. Já estava sempre em oração por causa dessa triste doença, mas foi aumentou mais, né? Esse momento da gente estar em oração. E com certeza só somou. Só foi melhor pra gente, né? Nada melhor do que estar em oração num momento tão difícil. E o mais que Deus te abençoe muito. E agora eu vou passar essa Nossa Senhora para Tatiane. Tatiana, ela é ministra de Eucaristia lá de Cutuquara. Filha, mãe da Yasmin.
ao chão. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus agindo aqui. Meu coração se rende a ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a